E aí, doutor, estamos aqui na nossa primeira temporada do podcast da Vilas Dental Clinic, uma empresa localizada em Vilas do Atlântico já há 23 anos, e estamos aqui com os três sócios fundadores, que é doutor Emerson Costa, doutor Paulo Ney Lacerda e doutor Cláudio Pires, que alegria receber vocês aqui com essa ideia tão inovadora de expansão da clínica, não apenas no técnico, na especialização, mas também indo para as redes sociais, divulgando o trabalho, divulgando a história. E nada melhor do que a gente começar um pouquinho contando a história. Doutor Emerson Costa, que foi o idealizador, o mediador aí e mentor dessa ideia, conta para a gente um pouquinho, mas antes da história, eu vou pedir que eles se apresentem falando a formação e as suas especializações. Doutor Emerson. Olá, gente. Muito obrigado, Cláudia, pela apresentação. Bom, eu sou ex-aluno da Universidade Federal da Bahia, fui graduado da Universidade Federal da Bahia. Trabalho na área de reabilitação oral, tenho especialização em prótese dentária, sou especialista em radiologia e tenho mestrado em diagnóstico, né? Então, nós somos colegas de faculdade. Eu acho que aí nasce o grande início de tudo, né, Paulo? É, com certeza. Meu nome é Paulo Ney Lacerda, fui graduado também pela Universidade Federal da Bahia, colega de Emerson, colega de Cláudio, e me especializei em implantodontia, né? Começamos muito tempo lá atrás, em 2000, e a história é uma história bem bonita. Que nós vamos ouvir já É, já. Olá, Kátia, obrigado pela apresentação. Eu me chamo Cláudio Pires. Fomos, na verdade, nós somos colegas da Universidade Federal da Bahia. Nós começamos nossa graduação em 91 e finalizei a especialização pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Trabalho juntamente com o Emerson e com reabilitação oral e a parte estética na Vila Dental. Mas, enfim, conhecendo um pouquinho da história de vocês, como paciente também, eu ouvi falar, né, que o doutor Emerson foi colega de sala da jornada toda do Cláudio, o Paulo teve algumas matérias, mas, enfim, doutor Emerson, conta pra gente como foi que você... Ah, também soube que você já vem de uma família de é, dentistas, né? Então, como foi que surgiu essa ideia de você abrir uma clínica? Bom, a ideia nasceu no seio de casa, né? Antes de mais nada. Em 99, minha esposa já era dentista também, formada, Priscila, ela formou em 99. E em 2000, nós resolvemos montar uma clínica. Eu tive a ideia de montar uma clínica. Eu fui visitar uma clínica, para lhe contar como foi essa ideia, para ser bem honesto, eu fui visitar uma clínica em Recife para comprar um aparelho panorâmico, um aparelho usado. Cheguei lá nessa clínica, um colega que era protesista, eu já atuava na área de prótese, não conseguia botar esse aparelho para funcionar. Não vou citar o nome aqui da clínica por questões éticas. Mas eu disse, poxa, e era uma clínica multidisciplinar. Então eu disse, poxa, eu sei botar uma clínica dessa para funcionar. Eu só não tenho dinheiro para botar uma clínica dessa para funcionar. Mas eu sei como botar uma clínica dessa para funcionar, com todas as especialidades. E aí tive essa ideia de montar uma clínica com todas as especialidades, junto com minha esposa, para criar um campo de trabalho. Eu e Cláudio sempre fomos muito amigos, né? E Paulo também, obviamente, mas eu e Cláudio a gente tinha uma relação mais próxima, porque nós éramos dupla na Universidade Federal da Bahia durante toda a graduação, né? Nesse ínter aí, nós já estávamos com 5 anos de formado, eu estava concluindo, estava no meio do meu mestrado, que entrei em 99, estava no meio do mestrado, né? Fazendo mestrado na Universidade Federal da Bahia também, em clínica odontológica. E aí eu fui conversar com o Cláudio para abrir um espaço no consultório dele para a Priscila trabalhar. Nessa conversa, eu disse, ó, Cláudio, eu estou querendo montar uma clínica nesses moldes, assim, em vilas. A ideia é boa, eu só não tenho um recurso suficiente sozinho para montar essa empresa. Você quer entrar nessa ah, embaixada nessa comigo, aventura. nessa aventura? Ele disse, rapaz, eu estava pensando uma coisa parecida com isso e tal. Uau! Aí eu disse, ó, então nós vamos montar. Nisso eu já estava olhando casa, eu já estava vendo as coisas, né? Eu estava vendo, eu digo, ó, vou levantar o quanto eu vou precisar. Já estava fazendo até pesquisa de mercado, levantando quantos dentistas tinha na região, tudo isso. Eu disse, vou levantar o que é que eu preciso e depois eu vou ver como eu levanto esse recurso. E Paulo era muito próximo a mim, né? Paulo foi nosso colega também, mais ali, mais no meio do curso,
E a gente tem uma característica em comum que nos une até hoje, que é o futebol. Eu adoro futebol e Paulo também adora futebol. Só que eu Mas torço eu pro já Bahia, soube. e ele pro Vitória. Mas a gente jogava muito futebol junto, né? E Você está vendo aí, torcedores, que mesmo você sendo oposto ao time, você não impede de trabalhar junto e de ter amizade. Então faça do esporte uma liga e não mas uma separação. mas é uma liga muito bacana. E Paulinho, desculpe chamar Paulinho, mas É. na nossa Não, intimidade a gente chama estamos aqui à Paulinho. vontade. E aí Paulinho ficou meio receoso, mas Emerson, esse projeto é muito grande, isso é muito arriscado, a gente pode quebrar. Eu disse, rapaz, E na época eu trabalhava no interior, eu já, depois que a gente formou, um ano depois, eu montei um consultório no interior e já tinha uns 3 anos lá, já estava bem estabilizado. Pensava em vir para cá também, porque minha esposa tinha acabado de ficar grávida também e eu não tinha projetos com ela de morar no interior. Então eu tinha que vir para cá de qualquer forma. E foi uma oportunidade, né? Praticamente nossos filhos nasceram juntos, né? é verdade. No Já mesmo soube ano, também, as então, esposas se engravidaram juntas, parece que praticamente, combinaram. A gente Então, To- foi uma coisa de começar uma nova aventura juntos, né? Toda vez que bolava algum projeto novo, uma esposa engravidava. Então, Pra dar quando, força. quando fomos, né? Quando idealizamos a clínica, Priscila engravidou de Felipe e Patrícia engravidou dos gêmeos, né? Que Paulo chorava quem estava montando a clínica e a despesa grande, né? Os ilustríssimos desconhecidos, né? Que nós continuamos. chegamos lá Continuamos. chegamos lá em Vilas, onde nós não tínhamos nenhum cliente, nem telefone nós não tínhamos, porque naquela época era difícil você conseguir uma linha telefônica na Telebahia, né? Tínhamos que mendicar, então nós botamos uma faixa, estamos funcionando e aguardando o primeiro paciente. Então é uma história muito bonita, né? Onde nós inconscientemente formamos uma figura geométrica que tem mais estabilidade, que é o tripé, né? Costumamos dizer que nós somos três pessoas totalmente diferentes. Eu acho que é por isso que nos une tanto, né? Junto com o respeito que um tem para com o outro. Exatamente. Eu convivendo com vocês ali, eu conheço o Dr. Emerson e o Dr. Paulo como paciente há 7 anos, mais ou menos, né? Entre idas e vindas. Vocês sabem como é tratamento dentário, né? Então, antes de eu estar aqui como mediadora, fui paciente, gosto de ouvir as histórias, fui business, então história de business me encanta. Agora eu vou deixar para vocês um princípio. Por que que toda vez que vocês iam abrir um projeto novo, uma das sócias ou as sócias engravidavam? Porque eu acredito no princípio universal, princípio espiritual, que filho traz prosperidade. Exatamente. Filho desata Justamente a isso. bênção que vem de Deus. Então, ou Exatamente. seja, havia um projeto humano. Só humano? Não. O sinal de Deus na vida de vocês era a gravidez. E quando idealizamos a construção da sede, Da nossa sede. Priscila engravidou novamente e minha esposa engravidou. Olha aí, olha que lindo. Nada por O acaso. filho lhe dá força, né? E Patrícia também, Júlia. E Que foi em Patrícia 2004. Foi quando estava começando o projeto Júlia nasceu da em construção. 2005. Estávamos em projetos. A gente estava em E projeto. Clarinha foi no ano que a construção ficou pronta. E Rafa também. Rafael também. Então, assim, Filho o dá lhe força, dá ó. força. É. O filho lhe dá garra, o filho lhe dá perseverança, né? Então, lhe mantém no foco. Lhe bota, lhe aumenta o seu senso de família, né? Perfeito. Aumenta o senso de unidade, né? Então, você aumenta a sua responsabilidade. Como Exatamente. ser humano, como pai, como profissional. Então você se permite a ter menos erros ou menos deslizes. Nos Não é que torna você, melhores. não é que você não vai errar, mas você se policia no sentido de acertar, se policia no sentido de dar o exemplo, né? Porque a palavra ensina, né? Sim. Mas a única coisa que arrasta mesmo é o exemplo. Não adianta dizer chegue cedo e faça isso, se eu chego tarde e faço o contrário. Né? Não adianta dizer trabalhe se eu não trabalho. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não funciona. Isso aí a gente transfere também para a gestão do dia a dia, para nossos funcionários. Não adianta a gente fazer uma coisa, de forma diferente. Uma coisa, quando eu fui fazer um curso de gestão, logo quando a gente estava iniciando a clínica, não sei se foi comigo, um curso lá em São Paulo. Foi. Um cara de uma construtora grande estava dando esse curso, era um curso de um dia. E me marcou na apresentação do cara
duas coisas que eu trouxe para dentro da filosofia da clínica, né, que eu tentei trazer junto com eles. Comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Eu nunca esqueci desse cara falando isso. Eu disse, não é que esse cidadão tem razão. Você não pode começar grande porque seus recursos são limitados, escassos, né? são escassos. Mas você pode pensar grande. Você pode estabelecer uma filosofia de trabalho que ela seja grandiosa assim, no seu resultado, na sua ética, na sua condução. E você pode, através da disciplina, e nessa hora que o filho lhe ajuda sobremaneira, crescer o mais rápido possível dentro de uma responsabilidade. E a outra coisa que eu aprendi nesse curso foi, ele disse, determine o seu nicho de mercado. Você não vai conseguir combinar, nenhuma empresa consegue combinar de forma adequada preço, prazo e qualidade. Você vai ter que escolher onde você vai se posicionar nisso aí. É muito difícil você casar essas três vertentes comerciais, prazo e qualidade. Normalmente, se você tem preço, lhe falta prazo e qualidade. Se você tem qualidade, às vezes lhe falta preço e prazo. Se você tem prazo, às vezes você perde a qualidade. Então, você equacionar isso dentro de uma empresa, ele coloca como um grande desafio. Mas que é muito, muito difícil uma empresa que lhe ofereça essas três alternativas. Então, ele disse, se posicione dentro do mercado. Você é uma empresa que vai competir com preço? Não estou dizendo que está errado. Ele se é justo, mas você vai nicho, né? Mas seu cliente vai ter que entender que talvez lhe falte prazo e a qualidade que ele almeja, né? Se você vai ter qualidade, talvez você não consiga chegar no preço que ele quer, porque o que o cliente quer? Ele quer o melhor trabalho pelo menor preço. E no menor tempo. E no menor tempo possível. Hoje você, né, com o avanço tecnológico, né, que vai ser objeto futuro, discussões futuras, você consegue já linkar um pouquinho, né, a qualidade com o prazo, né? Então você tem algum ganho. Hoje a tecnologia lhe dá determinados ganhos quanto a isso, né? Mas aquela história que a gente falou, estou muito atrelado. A gente, quando montou a clínica, nós determinamos o que é que nós vamos. O que é que nós queremos ser? Queremos dar foco em qualidade de atendimento, em excelência de atendimento. Então vamos seguir essa linha, né? Aconteça o que acontecer, a linha é essa, vamos criar essa identidade da Vila Dental. Eu, conhecendo já a clínica há 7 anos, e na minha primeira ali consulta com o Dr. Emerson, eu ainda tinha uma empresa de turismo, eu busquei dele a história, porque, como eu disse, me encanta a história business. Então, reportando ainda o início, eu quero lembrar que Dr. Emerson já era finalizante do curso de odontologia quando a estudante Priscila chegou e ali se tornou o clima e, além de colega, se tornou esposa. E a jornada começou ali com a ideia. E vocês falaram algo muito interessante, né? A ideia nasceu com um, mas quando foi falar com o outro, disse, eu também estava pensando, estava precisando sair do interior para vir para cá. Então, casou, propósito. Foi falar com o Cláudio fez, puxa, amigo, eu também estava com algo parecido. Ou seja, para uma sociedade estar consolidada como eu conheço e convivo com vocês, vejo ali muita harmonia, muita sintonia e muito comprometimento mesmo, tem que haver já congruência de ideias, de propósito e de missão. E aí, doutor Emerson, quando você traz assim, dizendo que esse primeiro curso disse a você que uma empresa vai ter o prazo, o preço ou qualidade. Mas eu vou deixar para você aqui uma reflexão para os nossos ouvintes. A empresa, ela começa pequena, como vocês começaram, e foram crescendo, e foi tomando ali corpo. Começou com uma casa alugada, não foi? Isso. Depois, hoje é uma sede própria, construída, idealizada com vocês, de um baita projeto. Você que não conhece ainda a Vilas Dental, em Vilas do Atlântico, por favor, faça uma visita e vá conhecer a clínica, que me admira o fato de você ter tido uma visão ampla no início, em que, naquela época, estava surgindo já na região de São Paulo as chamadas policlínicas de saúde. Então, quando você visitou Recife, como você contou, lhe veio um insight. Ou seja, você tem uma base hoje, uma estrutura de uma clínica que atende todos os ramos, ou pelo menos a maioria, né? Então, eu quero dizer que você hoje, depois de 23 anos, vocês, a empresa,
tem conseguido equilibrar prazo, preço e qualidade. É uma conquista que é feita, construída ao longo desses 22 anos, né? Talvez no início, não vamos entrar muito desse mérito aqui para a gente ir para as especializações de cada um e os serviços que a empresa oferece, você não tinha, você fez preço para chamar cliente. Mas à medida que vamos crescendo, que a qualidade vai se aperfeiçoando, que vocês estão tão imbuídos mesmo na tecnologia, é uma clínica altamente atualizada em termos de tecnologia, de aparelhos de ultra geração, vocês começaram a equiparar também o quê? O preço. Agora eu também admiro o prazo. Aí eu falo como cliente, vocês são muito assim, quando marca, cumpre, seja para que especialidade. Olha, Kátia, falar uma coisa aqui para vocês. Eu me sinto muito. Você vai chegando aos 50 anos, né? Aí você vai fazendo reflexões do que você passou. Então, são 23 anos de clínica e eu me sinto muito orgulhoso do projeto que nós conseguimos construir. Somos 3 pessoas totalmente diferentes, isso é muito bom. Eu sempre acreditei na ideia de 3 sócios, acho que isso dá um equilíbrio às coisas. Mas temos um ponto de convergência, que é a nossa base, nossa formação, né? Ética, moral, né? Espiritual. Então, isso é o ponto talvez que nos una, né? Perfeito. Essa formação que a gente tem de base, que a gente traz de família. Sócios e casamento nunca subsistem se não tiverem valores congruentes, iguais. E me deixa muito feliz hoje olhar que a filosofia da Vila Dental, eu acho que é a parte mais importante da nossa empresa. E que isso foi traçado, os meninos podem concordar, validar isso ou não, lá atrás. Então, essa filosofia multidisciplinar, em que você, enquanto profissional de odontologia, profissional de saúde, não é uma ilha, né? E que eu preciso do suporte deles, eles precisam dos meus, eu preciso de outros colegas, de outras especialidades. Então, essa filosofia, isso nasceu há 23 anos atrás, e nós não tivemos essa formação na faculdade, porque não se falava em odontologia multidisciplinar na Sim. faculdade. Você não tinha esse link. Você tinha históricos de dentistas parceiros, né? Eu tenho meu consultório, encaminho um paciente para você, você encaminha para mim, e o paciente agora vai para lá. E eu olhava aquilo ali, tipo, o paciente virou a mortadela do sanduíche. E às vezes no meio do caminho aquilo se perdia, porque faltava um pouco de diálogo entre os profissionais, um pouco de coordenação. Então, a ideia nasceu para que o paciente tivesse uma coordenação. Então, você entrou na Vila Dental como minha paciente. Eu sou o gerente da sua conta Vila Dental. Então, eu converso com o implantodontista, eu converso com o ortodontista, eu converso com o periodontista. Se precisar de uma cirurgia, eu vou conversar com o bucomaxilo e vou lhe posicionando. Eu lhe passo o planejamento, já tendo conversado com todos os profissionais. Eu lhe solicito os exames complementares de imagem, né? Fotografias, radiografias. Então, essa filosofia, esse scout, a gente fez lá atrás, né? Então, a coisa não nasce do nada. A gente ia para nossa casa, para minha casa, minha esposa, todos os domingos. O Paulo estava no interior. Nós passávamos as tardes de domingo fazendo reuniões que traçavam essa filosofia que eu estou colocando aqui resumidamente. E a gente detalhava os métodos de cada todos coisa. os métodos de cada coisa. E que fazemos assim até hoje. Perfeito. Até hoje. Então, assim, não é uma coisa que nasce por acaso, né? Porque hoje as universidades, a gente já foi até convidado para algumas palestras e tal, as universidades elas já tentam abordar essa questão da multidisciplinaridade, mas uma coisa é você pensar em fazer, outra coisa é realmente executar. E executar sem, às vezes, o melindre, às vezes sem a vaidade de cada profissional. Então, quando você pensa numa coisa única, aí as coisas andam, né? Essa linha multidisciplinar, ele dá um espectro muito amplo para as diversas especialidades. Então, que você está o tempo todo conversando com um e com o outro E e aprendendo está muito. aprendendo também, né? Você está passando e E está aprendendo. colhendo também. Então, você, quando chega um paciente, você já tem uma ideia, mesmo não sendo sua especialidade, né? Mesmo não sendo. Nós trabalhamos com reabilitação, mas nós sabemos a necessidade de um tratamento periodontal, a indicação para endodontia, a indicação de cirurgia. Então, a gente acaba pegando
esse Aprendendo, conhecimento, né? aprendendo isso aí. Então, é uma simbiose, né, que A acontece. vida é uma troca, né, É amigo? uma Então, troca tá- e a ideia que nós temos é justamente isso, não segurar o conhecimento, que a Emerson sempre conversa, sempre fala, não vamos prender o conhecimento está aí, você tem que tem passar, que até vulgarizar. para que você possa andar melhor. Então, e a ideia da montagem do centro de imagem na clínica, justamente por isso, né? A dificuldade que nós tínhamos quando nós montamos a clínica, nós não tínhamos o centro de imagem. Emerson Mas tem já essa nasce com a formação, ideia já de nasceu com a ter. ideia, Sim. né? Não tinha um Então, dinheiro para fazer na Você hora, era mas um já nasce com a mentor ideia de nato, ter. você tinha uma visão Nós Já ampliada. nasce com a começamos, ideia de nós ter. Já começamos nasci com a com ideia de duas ter mesmo. salas, né? Eram Eram duas salas, É. sala azul e sala verde, né? Então era uma no térreo do primeiro andar, mas com a ideia de colocar o centro de imagem, que já tinha essa formação Ou de seja, eram duas radiologista. salas, revezando para Revezando, 3 na ou 4 época, não, mais profissionais. Muito profissionais, A gente já tinha muito mais, já já nasceu tinha com todas todas as as especialidades. É o que eu especialidades. estou dizendo. A gente não foi formando essa filosofia. Já Essa começou assim. Já começou com essa filosofia. Nós dividimos os A consultórios, gente dividia né, os Os turnos. turnos, Ah, exatamente. Ele Então, não ficava full time como eu fico hoje. nessa, Ele não ficava full time, nessa porque época cada eu um ficava, trabalhava em outros lugares. nessa época eu Mas a ficava um gente dividia, turno. você já tinha ortodontia, você já tinha pediatria, você já tinha periodontia e você já tinha Já tinha cirurgia. cirurgia também. Ou Você já seja, tinha Ao 4 passo- especializações aí Isso. bem... Tinham É. todas as você já oferecia Só, essas especialidades, São a base da odontologia. cobrem todas as especialidades da Isso. odontologia. só não começamos sem de imagem, né? Só Que não tinha o sem nós de só imagem. conseguimos fazer as interproximais na clínica. Quando solicitava panorâmica, às vezes o paciente trazia panorâmica no final do tratamento já. O né? centro de imagem, ele foi... Nós abrimos a clínica em 2000, o centro 2002. de imagem ficou pronto em 2002. 2002. 2002. É. Não? Na verdade, Foi a primeira que nós fizemos, foi o centro de imagem. Antes da começou terceira com duas sala, não foi, salas, mas assim, Foi- veio uma foi terceira antes? sala depois. Isso aí a gente foi conseguindo distribuir mais turnos ainda, né? Ficar mais tempo. Foi. À medida que a empresa foi crescendo, novos investimentos foram feitos e novos investimentos continuam sendo E feitos. para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que não conhece a clínica, hoje, atualmente, entre todas as salas de atendimento, de recepção, de cirurgia, quantas salas tem a clínica? Só para o Olha, pessoal dar uma panorâmica. Hoje eu acho que a gente tem uma coisa muito bacana. Primeiro ponto, a gente tem estacionamento. Outro curso que eu fui fazer. No parque, no business. Filosofia americana. Sem estacionamento, não tem negócio. O Perfeito. estacionamento gratuito, inclusive, para os clientes. É. Tá? Perfeito. Ou seja, o cliente não E com paga. segurança na E porta. com segurança na porta. Né? Hoje a gente tem uma recepção. A gente fez um projeto, né, que ficou pronto em 2006. Sou suspeito também, um projeto de um arquiteto que era meu paciente, chamava assim. Tem elevador, falar do Dante projeto aí, Neto, né? que era meu paciente também, e fez um projeto que eu acho lindo, o projeto da nossa clínica. Me desculpa, É verdade. eu sou um pai coruja. A Vila Dental é meu primeiro filho. Mas eu sou um pai coruja. Eu acho lindo o projeto arquitetônico da clínica. Eu acho linda a recepção. É ampla, é aconchegante, é como se você estivesse numa sala de estar. Não é a clínica mais luxuosa do mundo, mas eu acho que Mas ela é é aconchegante. bem confortável, né? A gente tenta sempre dar, além de tudo, um grande calor humano. São 5 salas de atendimentos, todas elas padronizadas, né? Com todos os equipamentos. Nós temos um centro de imagem, né? Que a gente vai falar isso depois numa outra conversa, que já tem um tomógrafo de alta resolução, sala para fotografia, sala para radiografia extraoral, intraoral, escaneamentos, moldagens. Nós temos uma sala para endodontia, tá? Nós temos um centro cirúrgico, uma sala de cirurgia, né? Acho que basicamente de atendimento é isso. É E, isso. o setor de esterilização, o setor de administração, temos uma recepção mais reservada, um lounge, caso precise, para uma conversa mais reservada, um paciente que queira chegar um pouco mais cedo para ir trabalhando, tem um lugarzinho para ele abrir o notebook dele lá e trabalhar, e uma sala de reunião que é onde a gente faz as nossas discussões e as nossas sessões clínicas, científicas, onde a gente discute os casos, faz os planejamentos, quando a gente precisa nos reunir. Então, para você que ainda não conhece a clínica, você teve aí um spoiler do tamanho da clínica, ou seja, algo que começou pequeno e hoje tem a sua sede própria e o seu espaço bem adequado. Você está falando em conforto, você está falando em amabilidade, mas eu quero dizer que, além de tudo isso que tem mesmo a sua clínica, a recepção, ela é muito funcional. Quando eu falei aqui rapidinho, e tem elevador, é porque você pensou naquele que tem deslocamento, Acessibilidade, né? acessibilidade, você Isso. pensou no idoso, ou seja, é uma clínica que eu já vou te dizer uma coisa, atende da criança
ao idoso, com acessibilidade, com mobilidade. E realmente essas salas que você disse são todas fantásticas, pude conhecer um pouco. Necessitei já da sala do longe de ficar ali trabalhando e quero fazer aqui uma deferência como paciente. Já fui para a sala de cirurgia para um dente. E aí, quando eu saio da sala de cirurgia, qual a surpresa? Um sorvetinho personalizado para a gente aliviar a dor daquela cirurgia. Só E para eu quem disse, se comporta bem. só para quem se comporta bem, então você está dizendo que eu me comportei, Você se foi, comportou doutor Paulo? muito bem. É aquela criança que chora no início, toma aqui um docinho. Mas aquilo me encantou como paciente, me encantou como cliente, porque eu já fiz outros tratamentos, né? E nunca saí com um sorvetinho com o nome aqui, ó. Ainda perguntou qual sabor eu queria. Na, Vocês ver- estão de na parabéns. verdade, essa questão da acessibilidade que você falou, do elevador, quando a gente montou a parte arquitetônica da empresa, a gente se preocupou em fazer uma rampa de acesso É. e para cadeirante e a sala do térreo com uma porta onde essa cadeira pudesse adentrar. O sanitário do térreo também. O sanitário do térreo também e tal. Todas as Mas- portas da Andaterra são mais largas. Já pensando nisso. É, Só que isso foi construído há 16 anos atrás. mas as coisas, 17. como você mesmo falou, que nada é por acaso. Emerson atendendo um cliente que era engenheiro, ele viu o espaço que tinha e ele estava botando um elevador daquele na casa dele. E ele disse, aqui cabe um interessante. elevador igual que eu estou colocando na minha casa. E o espaço parece que estava destinado ao Isso é elevador. verdade. Interessante, nada é por acaso. Então, hoje o paciente que quando chega Fiquei lá... louco quando eu vi. Hoje o paciente quando chega Igual lá, Sirina lá. ele tenta... a gente apenas poderia atender ele em uma sala. Hoje ele anda por toda a clínica. É que Essa você, acessibilidade melhorou muito. antes- entendeu? Minha mãe já fez uso do elevador, e eu ressalto. Pois é. Uma senhora de 85 anos que tem prótese no joelho. Exatamente. E uma das coisas que me fez procurar a clínica para minha mãe foi essa acessibilidade do elevador. você pensa sem essa acessibilidade, o transtorno que é, imagine que não é uma ciência exata, não é matemática, né? Você, quando você trata o paciente, você tem várias nuances, né? Suas e do próprio paciente. Imagine que você tem que marcar na sua agenda para terminar o horário certo, para começar o do outro, que você teria que sair de uma sala para ir para outra. Então, essa questão da acessibilidade do elevador eliminou todos esses Mudou problemas. tudo. Então, hoje, o cadeirante sobe o elevador. A cadeira sobe o elevador. Então, a pessoa coloca o paciente e sobe e tira lá em cima. Então, A a funcionalidade. funcionalidade foi sensacional. fantástica, né? Esteticamente, E a área é inicial do elevador era bem a área do lounge e da sala de reunião, exatamente. né? Que foi pensado, né? Desde o início já foi pensado colocar esse Um elevador foi. né? Mas não ali. Mas não ali, era não ali. bem na área onde hoje é o lounge e a sala de Sala de reunião. reunião. A gente E hoje nós aproveitou. conseguimos fazer esse lounge, que eram duas áreas que nós tínhamos carência, né? Apesar de que nós, quando montamos, acabamos de construir, a gente chegamos e falamos, olha o tamanho disso, Paulinho que falou. né? E hoje chegou um ponto que nós sentimos necessidade de ter esse ambiente, né? Para nós sentarmos, para discutirmos os casos, para fazer nossas reuniões semanais, né? Um espaço para um paciente que queira trabalhar de forma reservada, que não queira ficar exposto. Então, você tem todos esses ambientes, né? Para que dê o maior conforto possível ao nosso paciente. E funcionalidade, né? A funcionalidade. Se casa com a filosofia de atendimento, né? Porque a vantagem de se fazer um espaço pensado, e você colocou super bem, é a funcionalidade, né? Óbvio, isso aqui é uma coisa estética, eu sempre falo, mesmo preço que é para fazer feio, para fazer bonito, não muda, né? Se você vai devolver forma, tamanho, função, posição, arranjo, a estética fica só na cor, porque os outros elementos são todos estéticos funcionais, não tem para onde a gente correr. E os planejamentos são todos feitos em torno disso aí. Mas quando você casa a estrutura física para essa funcionalidade, você otimiza o resultado, eu acho. Com certeza. Você falou muito da filosofia sendo construída em reuniões, a filosofia sendo construída em debates, e eu quero atestar pela convivência o quanto eu vejo muita sintonia, sincronia, harmonia, respeito pelo trabalho de vocês como sócio. E aí eu queria que você trouxesse aqui para nós, essa filosofia gerou hoje a visão da empresa, como você definiria a visão da
Vilas Dental Clinic? Olha, eu acho que a gente se juntou e tem um ponto de convergência, né, que foi a nossa filosofia, dentro da visão de você buscar excelência, né? Buscar excelência. Buscar excelência. Você E a tem que excelência está incluído prazo, qualidade preço, e preço. mas muito mais do que isso. O quê? Muito mais do que isso. A excelência, ela inclui você se preocupar com os detalhes. A excelência, ela inclui você se preocupar com os seus funcionários. A excelência, ela inclui você treinar as pessoas que estão à sua volta, a você estimular elas a dar o melhor que elas têm para oferecer Bem, para você e para o cliente, né? Porque a estrutura física sozinha Não, é inanimado, é frio. É feito Mas por com- pessoas, né? Então, e as Exatamente. Mas pessoas quando você estar inseridas, as pessoas precisam se sentir inseridas no no processo, processo. né? E esse o que Emerson fala é a questão da educação continuada, é repetir, repetir, repetir e mostrar Essa fala não é minha, não. a importância dela, né, dentro do sistema, dentro da engrenagem. Essa fala é de minha mãe. Eu uma vez fui me queixar minha mãe e meu filho. Pô, minha mãe, o Felipe tá fazendo isso, sei o quê, eu falo. Vou falar de novo. Ela disse, você vai falar quantas vezes precisar. Repita, meu filho. até Educar é a arte de repetir. Repita de uma forma diferente, para não ficar um chato. Mas educar é a arte de repetir. Então, essa filosofia que ele disse que eu trago, eu tenho que fazer, dar o crédito de quem é. Essa filosofia é de mamãe. Então, repetir, trabalhar, perseverar, acreditar nas pessoas, né? Fazer com que a pessoa compre a sua ideia. Aí eu acho que você consegue. Isso tanto vale para os funcionários, o nosso time de ASB e TSB, recepcionista, o pessoal da limpeza, da esterilização, como os colegas que estão ao nosso redor. Se você consegue passar essa filosofia, e aí você começa a ver os resultados aparecendo nos seus tratamentos. E aí você começa a comparar o que você entrega com o que os melhores profissionais entregam ao redor do mundo, e você olha e você diz, poxa, eu achava que eu estava abaixo, mas de um belo dia você descobre que você não está abaixo, que você está executando realmente um trabalho de excelência. Então, isso é perseverar, né? Eu acho que se você olhar a visão da Vila Dental, ali é um pilar, preço, prazo, qualidade, é um pilar comercial. Mas o pilar, visão da Vila Dental, eu acho que a nossa visão é perseguir a é o olhar excelência, humano. perseguir a excelência em todos os detalhes, desde a questão estrutural, que você nos perguntou, e principalmente na questão da formação de nós mesmos enquanto profissionais e dos profissionais que nos circundam e nos dão suporte. Porque a gente sozinho você não vai conseguir fazer nada direito, porque você não é. Ou seja, a visão, além da estrutura física, passa pela estrutura técnica, como nós vimos no início. não é só fazer por fazer. A questão, a excelência vai quando você se incomoda em não fazer de qualquer jeito. Quando você se incomoda em entregar o melhor. A excelência vai quando você olha para o seu paciente, não Isso. como um paciente, mas Sim, como um claro. humano. Claro. E isso a clínica é muito acolhedora. Vou Claro. dar outra deferência que eu, como paciente, experimentei. Quando eu cheguei na primeira vez na sala do Dr. Emerson, subi a escada e ele estava na porta da sala dele, me esperando para cumprimentar as mãos, para me dar o cumprimento. Até então, isso não era muito comum. A recepcionista abria a porta para mim e mandava eu adentrar, e o doutor geralmente estava lá sentado na mesa dele ou já na cadeira posicionada da coisa. Na porta da sala de doutor Emerson, de doutor Paulo, os dois que eu fui paciente, ainda não fui, doutor Cláudio, espero não precisar. Vai ter que trocar de dentista, ela sai de mim para ele. Não vai para ele, não. Então, ou seja, eu vou fechar aqui a visão, dizendo que a visão passa por uma estrutura, passa por técnicos competentes, pela tecnologia, mas, acima de tudo, a visão que você idealizou de excelência está no lado que aquela época, em 2020, estava nascendo, que era o lado mais humano. Olhar para o cliente, para o paciente, acima do serviço, mas sim o humano. E isso eu sinto, isso eu senti, por isso quis voltar, por isso quis fazer minha reabilitação. Vamos falar desse serviço mais na frente, com você sabe disso, doutor Emerson. Por quê? Porque houve empatia, houve conexão.
houve humanismo, eu fui acolhida. E hoje o que nós queremos é nos sentir acolhido, pertencente e que possa, como cliente, condizer, juntar prazo, qualidade e preço. Kátia, deixa eu falar só uma coisa para você. Hoje a gente fala muito do acolhimento, né? Mas eu vou usar uma expressão mais. Hoje a gente tem muitas palavras bonitas, né? Muitas palavras da moda, né? Empatia, acolhimento, etc. A gente falava uma coisa lá mais simplória, né? Porque a gente começou em 2020, então você não tinha esses conceitos tão arraigados na nossa sociedade. Então eu falava o seguinte. A gente não trata dente, a gente trata a gente. Para ser uma coisa mais simples, Vou né? E aplaudir. para tocar mais as pessoas e eu acho que fica mais compreensível, fica menos rebuscado, fica menos erudito, mas eu acho que traduz mais. E uma outra coisa que a gente sempre falava é o seguinte, Me permita, segura aí. pois não, Trata dente. E dente é o que para nós humanos? O que é dente? É o nosso cartão de visita, é o exatamente. nosso cartão postal, é a expressão da minha alegria. É você ter um olhar mais amplo para o ser humano quando você fala essa expressão. Porque a cavidade oral faz parte do corpo. Você está tratando uma pessoa ali com vários anseios, várias questões, às vezes até alguns traumas que precisam ser acolhidas. Se o profissional se coloca atrás da mesa, isso foi uma coisa que a gente conversou naquelas reuniões na minha casa, eles colocam no nosso modo de entender, e a gente chegou a essa conclusão, você se coloca acima do seu paciente. E um profissional, por mais que ele ajude o seu paciente, ele nunca pode se colocar acima do seu paciente. Pelo menos não na Vila Dental. E o tratamento odontológico acaba sendo algo muito invasivo emocionalmente, né? Imagine que você está ali, né, que as Gente, pessoas, né, nós vivemos uma época que as pessoas vêm de muitos traumas, né, da forma como que eram tratados. E você pensa que está ali inofensivo, né, na cadeira, onde às vezes tem 2, 3, 4 mãos trabalhando ali. Então, se você não tiver esse componente, né, humanista, então onde você tem um carinho, né, pelo outro, então as coisas não andam. Então as pessoas, eu tenho casos, vários casos de pacientes que você sentar para conversar, o trauma grande de chorar, só conversando, Perfeito. de chorar. E ao final do tratamento está sorrindo e está se sentindo bem na cadeira, entendeu? Então eu acho que isso não tem preço, não tem Sim. essa recompensa que você tem, isso aí, é muito emocionante, muito gratificante. A odontologia nos dá isso, né? E essa filosofia da Vila Dental Clinic nos dá isso, porque você tem um tempo para poder você dar atenção ao paciente, não é aquele negócio mecanicista. Então você trata o outro como gosta de ser tratado, dando atenção a todas as demandas do paciente, que nem sempre é apenas odontológica. Sim, sim. E a gente vive muito isso porque, particularmente, nós que trabalhamos com reabilitação, eu na parte cirúrgica, ele na parte de prótese, os dois, a gente pega pacientes que pegaram odontologia muito lá atrás e que a odontologia em 20 anos evoluiu absurdamente. Então, a própria evolução, aparecimento dos implantes dentários e tal, a gente pega pacientes que sofreram muito, era muito difícil. Entendeu? Perfeito. E se a gente não tem esse olhar, antes de começar a tratar, na primeira visita, e a questão que você falou, que Emerson lhe recebeu à porta, uma das coisas que estavam lá listadas, quando a gente ficava nas reuniões, É justamente era isso. Perfeito. Era isso. A gente se sente muito mal, e chega hoje em dia em hospitais e tal, que a pessoa realmente Nem olha, se levanta, não se nem nem levanta se da olha, cadeira. nem olha levanta no da seu Não, mesa. exatamente. Alguns nem olham, Nem olham, doutor não Cláudio. E- Então, É muito triste isso. estamos chegando aqui ao final desse primeiro episódio da primeira temporada do podcast Vilas Dental Clinic, contando aqui a história. E vamos para as considerações finais, deixando aí esses 3 sócios tão excelentes de competência e de harmonia falarem um pouquinho para nós. Olha, foi muito gratificante falar um pouco desse sonho. Vilas Dental, para mim, foi um sonho. É um sonho, é um lugar que você chega para trabalhar feliz, né? Paulinho já falou, a gente está chegando na nossa catedral para trabalhar, é assim mesmo que a gente se sente. Eu me sinto extremamente feliz, porque a gente conseguiu realmente, dentro da odontologia, trabalhar num lugar de sonho, né? Onde a gente busca a excelência, que é a visão que a gente tem da nossa empresa,
que é o foco, objetivo primais. Ninguém chega para um dentista para fazer um tratamento porque quer ou gosta. Ninguém gosta de ir para o dentista. Ninguém gosta. Então a gente tem a obrigação, enquanto profissional de saúde, de tentar transformar essa experiência da forma mais amorosa, calorosa e profissional possível, né? Então você tem que ter o acolhimento, mas você também tem que ter a entrega de um serviço adequado, embasado cientificamente, com pilares sólidos científicos, né? Sem empirismos, né? Então a gente quer fazer no final esse convite a quem estiver nos assistindo, venha viver essa experiência Vilas Dental conosco, vai ser um prazer lhe receber. Perfeito. E doutor Paulo? Eu acho que uma palavra importante que falou, né, um tratamento humanizado, tal, mas a gente procura fazer isso, tal, mas é importante também ser humilde e não pensem que a partir de agora, não, nada mudou, né? Tanto é que a gente faz reuniões semanais às 7h30 da manhã, na segunda-feira, com os funcionários, determinados nichos da clínica, ou a parte da recepção, a parte das atendentes, até o pessoal da radiologia, da limpeza, que seja, mas a gente já remotiva esse pessoal toda segunda-feira. Então, sempre, como nossos amigos aqui sempre falam, calçar sempre as sandálias da humildade e trabalhar. Perfeito. Mas é um lugar que, assim, é a extensão da casa mesmo. Eu acho que para qualquer profissional, cirurgião dentista, trabalhar num local como a Vila Dental, dá prazer, Perfeito. entendeu? É aquela questão, né, Cátia? Primeiro, lhe agradecer, né, por estar aqui conosco. E nós não temos essa experiência de estar falando, né? É. Mas nos deixou muito à vontade. Eu acho que Emerson e Paulo, eles falaram, né? Conseguiram fechar aqui com a filosofia da clínica, né? Essa questão da humanidade, né? De você ver o outro como gosta de ser visto. Então, a gente ter a humildade, né? Calçar aquela sandália da humildade que o Paulo falou. E é uma coisa, né? Você está sempre se policiando, né? Então, e estudando também, né? Crescendo, Aprimorando evoluindo, e aprimorando. tentando sempre aquela ideia do crescer, do crescer, do crescer, do crescer como pessoa, do crescer como profissional, Perfeito. né? Para poder dar o melhor atendimento ao nosso cliente. Então, eu chego hoje na clínica, eu me sinto acolhido, me sinto à vontade, me sinto bem em passar 10, 12 horas por dia dentro de uma sala. Às vezes eu chego 7 da manhã, saio 7, 8 horas da noite, mas fico feliz ali o tempo todo, porque é aquelas coisas, né? Não é aquele lugar de pompa, mas as coisas são simples, mas cada coisa no seu lugar. É Feito aquele de ambiente forma agradável e de saudável. carinho, onde você tem muito amor, muito carinho. Então, eu me sinto bem, e as pessoas, e a gente percebe que as pessoas que vão lá se sentem dessa mesma forma, Sim. né? Então, como disse Emerson, é um sonho que vivemos até hoje. E cada dia sonhando mais e mais e mais e mais. Eu digo, testifico, é um ambiente agradável, saudável, desde a recepcionista, desde o segurança quando você deixa o seu carro. E muito bem lembrado aí, a clínica e vocês estão sempre crescendo, evoluindo, se aperfeiçoando, estudando, que para mim essa é a máxima do ser humano. Sim. Nosso objetivo é crescer e evoluir sempre, no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido técnico e no sentido profissional. E você que está nos assistindo, siga as redes sociais da Vilas Dental Clinic e aguarde os próximos episódios da primeira temporada do podcast. E aí, doutor?